Bom, vamos lá, né, gente? Pô, eu tava dando uma olhada aqui na aula 3, Antropologia Contemporânea, e ela tá bem extensa, né, cara? É muita coisa, muito assunto. Então eu vou tentar resumir sem ser tão superficial assim. O que que é importante, né? E por que que aparece aí uma aula sobre a antropologia, né? Porque a antropologia dentro das ciências sociais, então ciências sociais é formada lá pela sociologia, pela ciência política e pela antropologia. São três grandes ciências juntas, né? Então, assim, se você pensar o curso, né, na Universidade de Ciências Sociais, ele engloba essas três áreas do conhecimento. E a antropologia é a ciência responsável por tentar compreender a diversidade humana do ponto de vista cultural, né? Retomando lá, né, gente, o conceito de cultura, que faz referência ao universo simbólico, imaginário de representação por meio da qual nós nos tornamos humanos. Então a antropologia tem esse viés mais específico. Nessa aula, a professora então retoma aspectos aí da história da antropologia. Não fiquem apavorados com a quantidade de nomes e de escolas, né? Mas é importante entender que há uma linha de desenvolvimento das ciências. A ciência ela tem então todo um processo de desenvolvimento e com a antropologia não é diferente. E essa linha vai no sentido de tentar explicar melhor, cada vez melhor, como que se dá o comportamento humano do ponto de vista da cultura. Então, de início, né, por que, que os seres humanos vão querer compreender e estudar a cultura? Isso acontece lá a partir do século XV, no contato que os europeus têm com o novo mundo, e que força uma reflexão sobre as diferenças culturais, né? Lembra que o contato com culturas diferentes ele provoca um choque, né? A gente chama de choque cultural. Por quê? Porque são culturas extremamente diferentes, são modos de existência humana completamente diferentes. Então, a partir do momento que eu tenho contato com alguém que tem uma cultura muito diferente, isso, óbvio, pode levar ao reforço do preconceito, né? Pode levar ao reforço de formas de subjugar, de dominar povos que são diferentes, de inferiorizar esses povos diferentes, mas também leva a uma reflexão. Enfim, por que, que esses caras são tão diferentes assim de mim? Então essa reflexão está no cerne da antropologia. A antropologia vai fazer desenvolver todo um campo de estudo para tentar compreender isso. Daí essa diversidade de escolas, né? Então ela fala de início de uma escola lá do século XIX chamada evolucionismo, que tenta então compreender as diferenças culturais numa escala evolutiva, que vai daquele que seria considerado selvagem até o civilizado, né? Que é uma escola superada, ninguém mais pensa a cultura nesses termos, a não ser os teóricos racistas, aqueles que defendem o preconceito e que vão dizer que algumas culturas são superiores a outras. Vejam como que é problemática essa posição, porque afinal, quem define o que vai ser considerado superior e o que será considerado inferior? Não há essa distinção. As culturas são diferentes e ponto final. Não significa que elas sejam desiguais. Mas no início da antropologia havia uma necessidade de justificar a dominação europeia em relação aos povos considerados diferentes. Então, esses povos diferentes foram tornados inferiores para justificar a dominação europeia. Então, o evolucionismo foi uma corrente do início do século XIX e que é combatida, esse evolucionismo, por uma outra corrente chamada de culturalista, que tem lá no Franz Boas, a aula da professora fala bastante dele, né? Uma análise mais relativista em relação à cultura. Relativista
Por quê? Porque significa que não há um ponto absoluto que vai determinar a evolução das culturas. As culturas são relativas a elas mesmas. Né? O que vai dizer se uma cultura está certa, está errada, é feio, é bonito, é a sua própria lógica interna. Então não é possível comparar as culturas a partir de um parâmetro que vai do menos evoluído até o mais evoluído. Essas culturas têm um desenvolvimento próprio. Né? Então, o Franz Boas inova nesse aspecto. Né? O Franz Boas, que é um antropólogo extremamente importante, né? Que vai pensar a relação das culturas analisadas na sua lógica interna. Beleza? Depois do Franz Boas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela fala de antropologia no século XX. Né? Acho que era só isso. Beleza? Basicamente isso. Vamos embora. Próximo.